Eu quero falar para vocês que vocês como profissionais, você como cuidador de idosos, seja profissional ou familiar, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que ser fruta seleta no meu dia. Eu tenho que ser fruta seleta no meu ambiente de trabalho. Eu tenho que ser fruta seleta na minha vida. O que seria isso, Irlane? Eu tô aqui, ó, com uma mexerica, né? Tem gente que chama de pocã, tem gente que chama de... Mas quem? Tangerina. Tangerina, né? Cada um chama de uma coisa, né? Depende do lugar onde você mora. Eu chamo de mexerica. Essa mexerica, se eu pegar e fizer um suco, né? Pegar o saco delas, né? Tem um saco aqui, ó, com várias. Se eu pegar o saco dela e fizer um suco, fica super gostoso, não fica? Suco da fruta de tangerina, de pocã, né? Só que se tiver uma fruta podre, o suco não fica bom. Eu tenho várias aqui na minha mão. Se uma delas tiver podre, todo o resto do suco não presta. Por que isso acontece, Irlane? Porque uma fruta podre, ela passa o sabor ruim para todas as outras. Então, é necessário que ela esteja boa. E assim é na nossa vida. Você deve ser fruta seleta. Se você for fruta podre, se você conviver com pessoas, né, que têm uma energia ruim, essas pessoas podem te contaminar. Então, cada um de vocês que estão aqui, você é fruta boa, né? Fruta seleta, que foi selecionada, ou você é fruta podre? Fruta que está a ponto de cair. Ah, Irlane, para com essa fruta boa. Peraí, vamos ver se é mesmo? Fruta boa é aquele que não para, que não tem medo, que corre atrás dos seus ideais. É aquele que realmente deseja cada vez estar melhor. É aquele sujeito que na casa ele agrega, né? Ele traz vida para aquela casa. É aquele que no trabalho tenta aprimorar, levar conhecimentos, fazer com que ele seja um profissional reconhecido. É aquele que está dia após dia plantando, frutificando, né? Eu tenho aqui, ó, uma plantinha super bonitinha, tá? Se eu não ago essa planta de tempos em tempos, apesar dela ser um cacto, né? Ela gosta de pouca água. A plantinha ali de trás, por exemplo, gosta de muita água. A orquídea tem que aguar toda semana, né? Cada plantinha tem sua peculiaridade e cada uma tem que ser cuidada direitinho. Vamos supor que cada plantinha dessa aqui, ó, que cada plantinha dessa seja uma parte da sua vida. Então, vamos supor, ó, uma planta é a sua carreira profissional, outra planta, a que está lá atrás, é a sua prosperidade, a outra planta são suas finanças, a outra é a sua saúde, né? Como pessoa, a outra é a sua família, a outra é o amor. Cada uma dessas plantinhas devem ser regadas. Quando eu digo regadas, devem ser conectadas dia após dia. Se você esquecer uma dessas plantinhas, vai te faltar alguma coisa. E não adianta você querer dar muito só para uma, porque todas as outras vão morrer. E também não adianta a gente querer dar, por exemplo, muito adubo para uma, a gente vai matá-la. Tudo tem que ter uma dosagem certa na nossa vida. Não adianta a gente dar muito para um ou não dar para outro. Tudo tem uma dosagem correta na nossa vida. E aí é muito importante, né, cada um de vocês pararem e pensarem, aonde eu estou colocando de mais, onde eu estou colocando de menos, né? A gente deve dar um pouco de atenção para cada uma das nossas plantinhas da nossa vida, né? E tem mais. Vão aparecer ervas daninhas no meio
da terra, né? Que você está cuidando com tanto carinho. E você tem que ir lá, tem que tirar essas terras, tem que afofar de novo essa terra e cuidar da sua planta. E não adianta cuidar de só uma, porque as outras morrerão. Essas 5 plantas que eu falei com você, que a gente está falando que é a sua carreira profissional, a sua prosperidade, a sua vida financeira, a sua saúde, a sua família, cada uma dessas são as plantas do seu jardim, da sua vida. E o que vale no final disso tudo, gente, é você observar que durante a jornada da sua vida, que você cuidou bem dessas plantas e que foi magnífico, que foi lindo, né, passar por essa vida e poder cuidar da sua saúde, cuidar do seu dia a dia. E aí, muitos de vocês, às vezes, se escondem, né, se escondem em problemas, se escondem em medos, né? E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês, que muitas pessoas vão até falar comigo assim, poxa, Erlaine, tá sendo dura nesse momento, mas a vida é dura. Um diamante, para ele virar diamante e valer muito, né, para se colocar no anel, um diamante enorme, né, ele tem que ser lapidado. Para ele ser lapidado, ele sofre, né, tem que ir cortando para fazer aquela lapidação que ele fica, né, aquele triângulozinho dele lá. E ele sofre para poder valer mais, para poder ficar mais bonito, né? E cada um de nós devemos pensar nisso, sabe? É um processo de evolução. Em momentos a gente vai sofrer, mas a gente tem a possibilidade de melhorar, de evoluir, de ser literalmente um diamante, né? Um diamante lapidado. E aí eu pergunto para cada um de vocês que estão aqui, no seu dia a dia, como que é? Você tem segurança no seu trabalho? Você é valorizado? Você é reconhecido? E quando você literalmente resolve mudar, gente, quando você fala, eu não quero mais ficar dependendo das pessoas, eu não quero mais perceber que as pessoas não me valorizam, as coisas mudam e mudam para melhor. Entende o que é isso, gente? A valorização, ela acontece a partir do momento que você resolve transformar a sua carreira profissional. A partir do momento que você fala, eu não quero mais trabalhar de uma forma onde eu não sei o que eu faço. Quantos cuidadores trabalham no achismo? Ah, eu acho que é isso. Ah, eu vou fazer isso. Quantos cuidadores não sabem como cuidar de forma correta? Quantos cuidadores, né, que no dia a dia fala comigo assim, Erlaine, não é fácil no meu dia a dia, a sobrecarga é muito grande, né? Eu não sei como lidar no dia a dia com o meu idoso, com o meu pai, com a minha mãe. Eu fico, às vezes, desorientada, triste, eu choro. E eu vejo meu ente querido na cama, estressado, esgotado. Eu vejo meu ente querido, às vezes, querendo me bater. E eu fico esgotada, física e mentalmente. E isso acontece, gente. E eu quero falar para cada um de vocês que isso não acontece com você só, não. Acontece com muitas pessoas. E existe uma técnica correta, existe uma forma correta para você ajudar esse idoso. E para você se ajudar também, né? A vida é muito corrida, gente. A gente não tem tempo para nada. E muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. Quantos de vocês esquecem de vocês? Só trabalha, só corre atrás disso e daquilo e a gente não cuida da gente. Existe a importância de você, como cuidador, falar, eu quero mudar a minha história profissional, eu quero ter sucesso como cuidador, eu quero fazer essa jornada da cuidadora de sucesso e no final dela eu quero sim ser diferenciada na minha profissão, eu quero ter valor na minha profissão e não preço. E eu vou te ensinar a ter orgulho na sua profissão. Quantos de vocês aqui foram para entrevista de emprego? Quantos de vocês aqui foram para entrevista de emprego e chegou lá, a pessoa falou assim, eu te pago tanto. E aí você falou, tá bom. Você tem valor, você não tem preço. E quando que você tem valor? Quando você tem os conhecimentos, quando você tem a técnica, quando você sabe o que você tem que fazer. Seja você cuidador profissional, seja você cuidador
familiar, seja você técnico de enfermagem, seja você que está aqui hoje para começar nessa linda profissão. Já comece com o pé direito, você tem valor, você não tem preço. Exatamente isso. Quantos de vocês estão adormecidos e parados um tempo? Quantos de vocês falam comigo assim, Erlaine, mas eu preciso de ganhar mais? Erlaine, quanto que eu cobro no plantão? E no final de semana, quanto que eu cobro? Tá errado, não preocupa com valor, preocupa com qualificação profissional. Quanto mais capacitado você for, mais você vai poder cobrar. Quer ver uma coisa? Se você for andar de Uber hoje, né? Se você for andar no Uber, quanto que vai custar? Super barato, o Uber é muito barato. Mas se eu for andar numa limousine, quanto que vai custar? Muito mais caro. É isso. Quanto custa um Gol, né? Um carro de Uber? Quanto custa uma limousine? A limousine precisa de muito mais investimento, muito mais elaboração para poder utilizar aquele carro. Então, você quer ser um Golzinho ou você quer ser uma limousine? Você quer correr atrás de aprimorar os seus conhecimentos ou você quer continuar estagnada no tempo? A escolha é sua, gente. Você resolve o que você quer na sua vida. E eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, tá? Eu trabalhava, né? Formei, trabalhei, vou contar resumidamente que eu falo pra caramba, né? Já tem 1 hora de live. Mas não me abandonem, hein? No final da live eu vou ensinar para vocês a fazer o diário do paciente e vou mostrar a importância do diário. Então fica comigo até o final da live. Há muito tempo atrás, quando eu formei, eu comecei a trabalhar e via que o idoso, cada dia que passava, estava pior, mais prostrado, sabe? Mais entregue na cama. E eu tentava levar a vida para aquele lugar e eu não conseguia. Muitos cuidadores já conhecem essa história, né? Porque já me acompanham há muito tempo, mas eu não consigo deixar de contar. E eu via muitos cuidadores desestimulados, que ia lá, dava o banho, dava comida, trocava a fralda. Dava banho, dava comida, trocava a fralda. Dava banho, era isso, mais nada. E eu tentava, sabe? Falava com a cuidadora, me ajuda, faz exercício com ele, estimula a memória dele. E quando o cuidador era bom, ele me ajudava e aquele paciente melhorava muito rápido. Quando o cuidador era ruim, quando o cuidador estava desestimulado, não era interessado, ou quando o cuidador tinha que cuidar da casa inteira, mais do idoso, aquele idoso não melhorava. E aí eu comecei a estudar e tentar entender os processos e eu entendi o quê? Quando você, cuidador de idosos, me ajuda a executar a função do fisioterapeuta, fazer exercício, eu fazia vídeos, né? E mandava para os cuidadores, né? Naquela época eu não tinha canal no YouTube ainda. E os cuidadores faziam os exercícios, o paciente melhorava, a gente levava vida para aquele lugar. E a partir daí eu entendi que o cuidador é peça fundamental no meu trabalho. Quando o cuidador trabalha junto comigo, quando ele me ajuda, todo mundo ganha. O idoso ganha porque ele ganha qualidade de vida. O familiar fica feliz de ver o ente querido bem. A equipe multidisciplinar, né, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, todo mundo fica feliz porque aquele paciente está melhorando. O cuidador de idosos passa a ser mais valorizado porque todo mundo está vendo que é ele que está ajudando aquele paciente a melhorar. Ou seja, aquele paciente melhora, a segurança para o cuidador de idosos acontece porque ele se vê pertencente à área da saúde, ele vê a importância que ele tem no dia a dia de trabalho. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, lá no Rio de Janeiro, que era onde eu morava e trabalhava, eu virei referência, né, em fisioterapia para esses idosos. E eu resolvi, em um momento, né, a partir do convite de um primo, a amplificar isso. E eu tenho a certeza que a minha missão na Terra é ajudar vocês, cuidadores de idosos, a transformarem a carreira profissional de vocês, a entenderem que sem você o idoso não melhora, sem você eu não consigo ter êxito como fisioterapeuta. Então, todos os dias, quando você acordar, tenha muito orgulho da sua profissão. Tenha muito orgulho, porque você é um cuidador de idosos, sim, um cuidador de idosos de sucesso.
Você é útil todos os dias a alguém. Olha que coisa mais linda. Você trabalha em uma coisa, né, em uma profissão que você é útil diariamente para alguém. Olha como é lindo isso. E se você souber fazer da forma correta, com segurança, com habilidade, sabe o que acontece, gente? A segurança vem. Então, todos vocês que se sentem inseguros, vocês vão perceber que a segurança, ela acontece para quem tem o conhecimento. E eu vou ensinar para vocês agora, né, a importância da profissão de vocês, o que vocês devem fazer para realizar o bom trabalho e como que vocês vão utilizar o diário do paciente, tá? O que o cuidador de idosos faz? O cuidador de idosos é aquele que zela pelo bem-estar do outro, que cuida, que dá carinho, que promove saúde e qualidade de vida. Essa é a grande missão dos cuidadores de idosos, né? A profissão do cuidador de idosos tem o desafio que é importante no dia a dia. Quais são os desafios desse cuidador? Reduzir a imobilidade, né? Diminuir as doenças crônicas, né? Ter a intenção, né, de ajudar o paciente com qualquer tipo de demência, entender o que está acontecendo e cuidar desse paciente com êxito, não ter medo do paciente. Saber o que fazer na hora certa. Se ele está agressivo, eu faço isso. Se ele está gritando, eu faço isso. Se ele não quer comer, eu faço isso. Se o paciente não ouve ou não escuta, o que eu vou fazer, de qual forma eu vou fazer. Se o paciente vai ficar acamado, como eu vou cuidar desse paciente, como vai ser esse banho, como que eu vou transferir esse paciente da cama para a poltrona, para a cadeira higiênica, para a cadeira de rodas. Existe sim, gente, preparo. E é necessário que você tenha condições psicológicas e recursos materiais para realizar esse trabalho de forma adequada. E é muito importante você saber como executar, como fazer tudo da melhor forma para o idoso, para garantir para ele qualidade de vida e bem-estar. É muito importante vocês saberem que a profissão de vocês está, em ascensão. A cada dia que passa, aumenta-se mais o número de idosos no Brasil, no mundo. Ou seja, a cada dia que passa, vão precisar mais do seu serviço aí. Acorda, mocinho. Tremeu lá, Acorda. Quem tá dormindo aí, acorda. É a sua hora. E os melhores empregos vão para as pessoas que estiverem mais capacitadas. Então é a sua hora. Não deixa para depois, vamos embora agora comigo. É a sua oportunidade de você virar esse jogo. De você ter sim liberdade financeira. Por que isso, Erlaine? Porque eu sei como trabalhar da forma correta. Nossa amiga acabou de colocar ali, eu ganho R$5.120. Em um jornal, né, de economia, ele colocou com alta de 547%, cuidador de idosos é a profissão que mais cresce no país. Ou seja, tem trabalho para você, você só tem que ser bom. O bom cuidador, o que tem conhecimento, que tem gabarito, que tem capacidade, vão pegar as melhores vagas de emprego. Chega na entrevista, gente, já entrevistei muito cuidador para vaga de emprego. E chega na entrevista, a gente sabe exatamente quem é bom e quem é ruim. Só com aquelas perguntas que a gente faz, a gente sabe. E antigamente, como que era? O cuidador era quem? Era uma pessoa próxima do idoso, um parente, alguém sem prática, sem conhecimento. Alguém que tratava ali com amor, mas o amor não basta. Não tem uma história que o amor não enche barriga? Só o amor não adianta, que não cuida desse paciente com excelência. Antigamente, quem cuidava eram pessoas o quê? Desqualificadas. E atualmente, qual é o cenário, Erlaine? O cenário é de um cuidador profissional, seja ele cuidador familiar ou cuidador que trabalhe nessa profissão. Por quê? Porque as pessoas querem ter respaldo técnico.
querem saber mais, querem entender, querem cuidar com excelência. Hoje em dia, quem cuida do idoso são pessoas qualificadas. Acabou essa história de amadorismo. Os familiares, eles estão cada dia mais sedentos por saber como cuidar, porque ele quer o melhor para o seu ente querido. Toda a turma, eu tenho vários cuidadores familiares, porque eles desejam isso, eles desejam saber como cuidar do seu ente querido, como que ele vai cobrar do cuidador que trabalha para ele, como que ele vai fazer a entrevista. Então, isso tudo é muito importante, tá? A profissão de cuidador de idosos é uma realidade, né? Que a cada dia a sociedade precisa mais do seu serviço, porque todo mundo trabalha muito, todo mundo sai de casa cedo e volta à noite. Ou seja, todo mundo que tem um idoso em casa precisa do seu serviço. E aí é muito importante a gente conseguir separar essas duas vertentes, tá? Existe o cuidador amador e existe o cuidador profissional. O amador, ele é desqualificado, ele não tem conhecimento, ele tem possibilidades de erro no dia a dia, porque ele não sabe a técnica. Ele vai no achismo. Só que você está lidando com vida, você pode errar e matar o seu paciente. E você ainda pode ser processada por isso. Só que, hoje em dia, o que a gente prioriza? O cuidador profissional. Uma cuidadora mandou mensagem assim para mim: eu não consigo arrumar emprego, todo lugar que eu vou, eles querem que tenha curso. É claro! Eu vou colocar o meu pai, a minha mãe na mão de uma pessoa que não sabe o que ele está fazendo. Eu quero alguém que tenha qualificação, que tenha capacitação, que tenha conhecimento, que saiba olhar para o meu pai, para minha mãe e falar: ele tem essa doença, é assim que cuida. Como a Thelma falou, percebeu que o paciente está tendo um AVC, corre para o hospital, porque as primeiras 4 horas, se esse paciente for atendido nas primeiras 4 horas em que ele está tendo AVC, a possibilidade de sequela é muito menor. As sequelas são menores. E aí o cuidador que é bom, ele consegue visualizar, ele sabe o que acontece. E é esse que eu quero que trabalhe comigo. Ou seja, a assertividade no atendimento é muito maior. E aí eu te pergunto, cada um de vocês que estão aqui, sejam honestos, eu não estou aí do seu lado, não. Fala para você mesmo. Você anda fazendo um atendimento assertivo ou um atendimento no achismo? Você atende sabendo o que está fazendo, mirando e acertando, ou você atende correndo em volta do rabo, desorientando, hora certa, hora erra, não sabe se fez certo, se fez errado? Como que é o seu trabalho? Reflita. Você gostaria de ser atendido por você quando você for idoso? Se você falar: cara, eu gostaria de ser atendido por mim, porque eu sei que eu sou muito boa no que eu faço, beleza. Se não, meu querido, tá tudo certo, eu tô aqui para te ajudar. Mas mude essa postura. Mude. Já tive muito cuidador que levou paciente pro hospital porque errou, sem querer errar, claro, tá? Mas errou, porque não sabia a técnica. Um cuidador, ele tem que ter paciência, ele tem que ter atenção, ele tem que ter empatia, se colocar no lugar daquele idoso e fazer por ele, muitas vezes, o que ninguém daquela casa faz. Tem que ter conhecimento específico, técnico, tem que gostar de pessoas, gostar de cuidar, tem que ser responsável, sensível, tem que ser simpático. Tem que ser organizado, tem que ser dinâmico, tem que ser delicado com o idoso, tem que gostar de estudar e se especializar. Porque se você não gostar, filhinho, não adianta, não flui, não vai. É necessário que você queira e deseje aprender a cada dia. Você tem que saber aferir os sinais vitais. Como assim, Erlane? Eu sou cuidadora? Sim, o cuidador tem que saber, sim. Você tem que saber fazer aferição no aparelho analógico, porque aquele digital é uma porcaria. Eu já testei, já peguei 5 aparelhos digital, aferi nos 5, no mesmo momento, no paciente, cada um deu um valor diferente. Aquele aparelho não é fiel.
Você tem que saber verificar a temperatura do paciente, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Colocar o oxímetro, tá aqui o oxímetro, esse aparelhinho bonitinho aí, ó. Colocar o oxímetro e saber entender que a saturação dele tá 93. Opa, tá muito baixo, tem que levar para o hospital. E a pressão, o batimento cardíaco dele, né, tá 73. Eu tenho que saber ler esse aparelho. Eu tenho que entender. É claro, tá, gente? Salvo em algumas situações, né, que o paciente pode ter algum comprometimento pulmonar e 93 pode ser o normal dele, né? Pode usar oxigênio, enfim, não tô entrando nesse mérito, tá? Mas é importante você saber o que você tá fazendo, saber a técnica, saber como agir com o seu paciente. É importante, sim. Você é um cuidador de idosos, você tem que saber dar o banho nesse paciente, seja no leito ou não. Tem que saber a importância, né, da escovação de dentes. A higiene corporal e a higiene oral são importantíssimas. Você tem que saber fazer uma massagem de conforto. Vocês não têm noção do milagre que faz uma massagem de conforto no idoso. Você tem que saber fazer uma drenagem linfática de membro inferior para ajudar esse paciente com a perna inchada no final do dia, por exemplo. Você tem que estimular o seu idoso de forma física e de forma mental. Você tem que saber interceder nos momentos de urgência, fornecendo adequadamente os primeiros socorros. E aí eu falo para você, no meu curso eu ofereço isso tudo para vocês. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja diferenciado no mercado de trabalho. Eu quero que você dê um banho no paciente e que o paciente se sinta seguro nesse banho. Eu quero que você faça companhia para esse idoso, proporcione atividades que dê prazer para ele, que ele tenha prazer de estar do seu lado, que ele não fique doido para chegar a hora de você ir embora. Que você saiba dar as medicações com segurança. A Avelina falou, eu não dava medicação, eu tinha medo. Que você saiba dar a medicação, a dosagem correta, a forma correta. Que você possa estimular o idoso a te ajudar nas atividades domésticas, estimulando a memória dele. Zelar pelo ambiente onde o idoso está, né, organizando todos os pertences desse idoso, principalmente não deixar faltar nada, medicação, fralda, óleo, creme, alimentação, o leite, tudo que esse idoso utiliza. Garantir o bem-estar e a qualidade de vida desse idoso, gente. E qual é o salário de um cuidador? Varia de R$ 1.100 a R$ 5.000, tá? Por que cuidadores ganham muito pouco e cuidadores ganham muito bem? O grande diferencial no mercado de trabalho é o conhecimento. O que você faz, né? Você pode ser contratado com carteira assinada, né, pela CLT, ou o MEI, microempreendedor individual. Você faz a sua MEI pela internet mesmo, e a carga horária é de 44 horas semanais. E onde você pode atuar? Olha só, todo cuidador tem uma venda que acha que cuidador só pode trabalhar em residências e instituições de longa permanência. E não! Você pode trabalhar em instituição de longa permanência, hospitais, clínicas. Você pode fazer o serviço de damas de companhia ou netos de aluguel, que seriam aquelas pessoas que vão só em alguns horários para ajudar o idoso. Você pode fazer parte de uma equipe multidisciplinar, junto com médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional. Você pode trabalhar em empresas especializadas, como cooperativas, órgãos públicos, né? Você pode trabalhar em centros de recuperação, em residências, né, dos idosos. Você pode trabalhar em eventos culturais, em agências de turismo, né? Levando esses idosos, né, para os eventos culturais, para viajar. É uma gama de possibilidades que vocês podem ter. E o que o cuidador não deve fazer no seu dia a dia, Irlane? Antes de eu falar o que o cuidador não deve fazer, eu quero falar uma coisa com vocês. O que é combinado não é errado.